malha frena bastante. Muito bom passar assim. Olá! Outubro é o mês dedicado ao combate à obesidade, que infelizmente tem aumentado no Brasil. E este é o tema do programa Em Discussão. Nossa convidada é a Paula Paes, endocrinologista, que é doutoranda em endocrinologia e metabologia pela USP, né, doutora? Isso mesmo. E também fellowship em endocrinologia pela Universidade de Harvard, né? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, é um prazer estar aqui novamente. Doutora, a senhora a sua especialização é também em metabologia. Muita gente não sabe muito o que é metabologia. Tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar de obesidade, né? Do metabolismo. Inclusive as pessoas falam, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais lentinho. É verdade isso? Isso, vai ficando mais velho, o metabolismo vai diminuindo um pouco, né? O que é o metabolismo? É a capacidade do nosso sistema como um todo de, por exemplo, digerir um alimento? Eu acho que o metabolismo é tudo, né? Todo o corpo, como que a gente digere, como a gente usa essa energia, como que é gasta. Então, faz parte de tudo de um conjunto. Uhum. E aí, quando a gente vai envelhecendo, como tudo, né? Dá uma reduzidinha, Dá uma né? pequena reduzida, E aí infelizmente. também, aí tem que comer menos conforme vai avançando a idade por causa disso ou não? Teoricamente, o que acontece? A gente começa a perder uma massa magra, né, que é a musculatura do organismo. Uhum. Essa perda de massa magra acarreta essa diminuição do metabolismo, entendeu? Então, para você conseguir manter, digamos que manter o peso, você teria que comer, que ingerir menos alimentos, né? Tem menos calorias, na verdade. Interessante isso que a senhora falou, porque me parece que a partir dos 40 anos a gente já começa a perder a tal da massa magra, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero entrar diretamente aqui no assunto, doutora, da obesidade, que a gente tem seguido mais um modelo americano do que o europeu, digamos assim, né? Para não falar em outras partes do mundo, né? A gente vê que o brasileiro, cada vez nas escolas, né? Pessoal, é bolachinha, é biscoito, material, coisas processadas, e estamos deixando um pouco daquele hábito bom de preparar o nosso próprio alimento, comer com calma, em casa, ensinar as crianças. É um pouco disso que está acontecendo, doutora? Sim, acho que é um conjunto de fatores, né? A gente fala que a obesidade é uma doença extremamente complexa, é multifatorial, então tem fator hereditário envolvido, fatores genéticos, tem o ambiente, a própria poluição, a gente está no mesmo lugar, com a mesma temperatura durante muito tempo, ou seja, o ar-condicionado também ajuda. Alguns medicamentos que as pessoas tomam, tem medicamento que afeta realmente no ganho de peso. E também hábitos, né? Você conseguir comer, você começa a comer um pouco mais, alimentos mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, né? E uma coisa também importante a ser falada é a diminuição da atividade física, né? Sedentarismo. Né? Então as pessoas estão ficando mais no celular, mais em tablets, assistindo mais televisão, principalmente crianças, né? Porque começa na infância, né? A gente já sabe, já tem vários estudos científicos que mostram que uma criança obesa, a chance de ser obesa no futuro é altíssima. Né? E hoje a molecada, assim, quem é, por exemplo, no Brasil, a gente tem visto isso da classe média, por exemplo, que pode comprar, por exemplo, um refrigerante, ter uma geladeira mais farta, toda hora eles vão lá, abrem e às vezes viram no bico, né? Uma coisa que há 10, 15, 20 anos era impensável se ver isso, né? E aí essa criança adolescente que hoje está com o metabolismo, que a gente falou no começo, assim, mais todo acelerado, ele joga bola, mas não afeta. Exatamente. Mas daqui a pouco, porque não tem uma idade, a partir de quanto? 25 talvez, né? Na verdade, 30. A perda de massa magra começa a partir dos 30, né? E aí, se você não faz exercício e já come desregradamente, aí já começa a aparecer a pancinha. Exato. Um pouco fica mais obeso. Aliás, a obesidade, doutora, ela é caracterizada, o índice de massa corpórea é o melhor para caracterizar? Na verdade, assim, a Organização Mundial de Saúde usa o IMC, que é o índice de massa corpórea, para caracterizar, ou seja, o IMC acima de 30 caracteriza a obesidade. Como é que a gente calcula o IMC? É o peso, né, medido em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado. Esse cálculo é um cálculo super simples, né? E ele me fala, a partir de 30 já é considerado obeso. Isso né? é para qualquer idade? Isso, na verdade, paciente adulto. Adulto. Tá. Então, vamos supor que eu tenha 1,50 m
e eu pese 50 quilos. Então, eu vou dividir 50 por 50. 1,5, não é 1,5 mais 1,5, é 1,5 vezes... Ao quadrado. vezes Vezes 1,5. Exatamente. 1,5. Aí ele Ou seja, vai me dar um valor estimado. Divido Isso. 50 por 1,5 vezes 1,5. Esse valor, me parece que se tiver entre 24,5, né? Na verdade, acima de 25 a gente considera sobrepeso. Ah, tá, acima de 25. E acima é de 18,5 30 a 25. a gente considera obesidade, né? Aí Certo. existem os graus, grau Certo. 1, grau 2, grau 3. O máximo é o grau 3, que é a obesidade, que é quando o MC está acima de 3. Para Ou estar acima adequado, de 18,5 a 25. de 40. Para estar adequado até 25, isso. Até 25. Até Uma 25. continha Acima de fácil. 25 já é considerado sobrepeso. É interessante, doutora, a gente me lembra um pouco da educação financeira. Se você não coloca todo dia no papelzinho ali quanto você gastou, você não sabe no final do mês. Com o peso é a mesma coisa, até que tem gente que, eu já conversei com colegas que falam, eu peso o filé de frango que eu como, aí é demais também, né? Mas que hábitos que a gente tem que ter de pesar todo dia, a questão da caloria, porque muita gente não sabe, até onde é bom a gente mensurar para, por exemplo, fazer uma dieta e conquistar resultados? Existem diversas estratégias. Em relação à dieta, eu acho que existem diversas estratégias. Hoje em dia está muito comum as pessoas falando dieta da moda, né? Cada época é dieta da sopa, dieta da lua. O que normalmente a gente orienta é o quê? É uma dieta balanceada, tá? Uma dieta equilibrada. Se você tem, por exemplo, vamos tirar o glúten da alimentação, o que os estudos mostram é que o glúten, a gente tira apenas para pacientes que têm realmente uma doença celíaca. Mas o glúten diz que aumentou muito a quantidade, né, por exemplo, nesses cereais, né? Onde é que tem glúten? Por exemplo, farinha no pão. No pão. Mas diz que antigamente o índice de glúten era 10, passou para 15, 20, aumentou muito. Né? Mas assim, para o paciente que você consegue tolerar bem, que você não tem essa doença, não é isso que vai considerar que vai fazer você ganhar o peso, entendeu? Isso não tem problema, você pode usar, você conseguindo tolerar bem. Aveia, por exemplo, adoro aveia, mas aí meu irmão falou assim, mas tem glúten, aí a gente fala, meu Deus, tem glúten, não precisa assustar assim também. Não precisa assustar, você que digere bem, então não tem problema, não por isso, não é por isso que você está engordando. Entendi. Né? Então, por exemplo, tolerância à lactose, não tomo leite vai te engordar? Não, os laticínios são importantes no organismo, é bom para os ossos, bom para uma série de fatores. Então, assim, o problema maior é o quê? A quantidade de cada alimento que você ingere, né? O balanço final. Qual é o balanço final? Você pode emagrecer tendo uma dieta do McDonald's, por exemplo. Você consegue emagrecer, tá? Isso é bom? É saudável? Não é saudável. Já mas não é, né? Mas está muito relacionado à quantidade, né? Exatamente. Doutora, hoje a gente tem falado aí de mindfulness, né? Da meditação e da consciência, né? Isso tem fundamento científico, por exemplo? Porque eu já ouvi dizer o seguinte, a gente está assistindo televisão e comendo, né, o hábito americano que a gente falou aqui, e aí, às vezes, não tem consciência que está mastigando uma coisa e está comendo e está fazendo outra coisa, né? Então, eles dizem o seguinte, às vezes, respira 3 vezes profundamente. Eu já fiz o teste, não passei, doutora, mas respirei 3 vezes, assim, isso quando dá uma vontade muito grande, ou de fumar, ou um vício, ou de comer muito. Aí você volta para a consciência e fala, não, agora eu vou comer. E até voltar aquele ritual, né, que a gente tinha antigamente de pôr à mesa e sentir o gosto dos alimentos aos poucos. Então, eles falam que isso é uma consciência, não é? Isso tem fundamento? Sim, isso é super importante, né? Na verdade, o quê? O ato de comer precisa de uma série de cuidados. Você tem que saber o que você está fazendo, ter consciência desse ato. Né? Não adianta você ficar comendo, assistindo televisão ou no celular, ou então tem gente que vai no trabalho e em frente ao computador come, vai trabalhando e vai comendo ao mesmo tempo. Isso não. É importante você estar atento, a ter atenção àquilo que você está fazendo. E é importante a gente sempre ver isso na infância, porque tem gente, por exemplo, que tem criança que leva o brinquedo, vai comer e leva o brinquedo, então está assistindo televisão. É um hábito que você vem desde a infância. Às vezes o pai já às pega vezes, o prato e vai para o sofá, né? Em restaurante, às vezes vem o pai, a mãe, aí vem com a criança e vem com 2 tablets na mão, vem com um brinquedinho. Ok, é bom para um certo período, né? Mas quando chega a comida, a hora tem que ser religiosa. É para comer e pronto.
Entendi. E aí também é um ato mais prazeroso, né? Porque comer é uma coisa muito prazerosa, né? Muito, super. E aí Sociável, né? Sociável, né? Faz E parte. aí a gente pode, talvez, desfrutar e com um pouco mais de consciência. E o docinho, doutora, que acaba de comer, às vezes tem gente que tem aquela vontade de comer o doce, tem amigo que fala assim, aí você pode escovar os dentes. Não, mas aí o bom é o docinho depois, né? Mas também tem a questão de, né, de dosar, não ser sempre, Sim, né? não, eu acho que nenhum alimento tem que ser proibido. Né? Tudo tem que ser na medida certa. O docinho é gostoso, dá prazer. O açúcar é um alimento que a gente chama de palatável. O que significa isso? Ele vai numa região do cérebro que chama hipotálamo, que é o centro da fome, e ele fala, nossa, isso aqui está me dando prazer. Isso é prazeroso. Refrigerante, né? Quando passa, E o primeiro pedacinho do chocolate, do açúcar, normalmente é o melhor. É o mais gostoso. E isso vai te dando mais prazer. E às vezes você está saciado, está satisfeito, mas assim, sempre tem um lugar para o chocolatezinho. Isso tem a ver com a digestão que começa quando a gente está lá no segundo grau, a gente aprende, né, que a digestão começa na língua, né? Um processo digestivo, Sim, né? isso. Tem a ver, porque a gente começa a comer e parece que tem aquela vontade de comer mais, né? Saliva e quer comer mais. Isso é por causa pode ser por causa disso também, que a gente tem aquela vontade, né? Porque você vai lá, toma um copo d'água, escova os dentes, aquela vontade de dar uma reduzida, né? Porque, Sim. Porque parece que o seu corpo está preparado para digerir aquilo de uma forma E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é mastigação. É importante você mastigar bastante o alimento. Isso já vai começar, o processo de digestão já começou aí, entendeu? Porque até o corpo, ele sinalizar que você está bem, que você está saciado, isso demora um tempo. Então, às vezes, você come muito mais do que você precisa. Né? Por quê? Porque você comeu tão rápido que o corpo não conseguiu identificar. E daí aquela coisa de meio ritualística da gente sentar e comer devagarinho, esperar o tempo. E ter consciência, como você já falou. Ter uma consciência. E a água, doutora? Eu já ouvi dizer também que às vezes a pessoa está com fome, mas não toma muita água. E às vezes o que ela tem não é fome, é sede. Isso procede? Procede. Às vezes acontece isso. Porque o alimento tem água, né? Sim, e aí você come um monte de alimento para saciar a sede que o seu corpo, a falta de água que o seu corpo está pedindo, não necessariamente alimento. Então, mais água pode reduzir a fome? Eu falo para os meus pacientes, vai estar com fome, vai beber um copo d'água, no meio da tarde sempre tem uma fomezinha a mais, né? Que às vezes o santo baixa às 5 da tarde, vai beber um copo d'água, vai escovar os dentes, vai pensar em outra coisa. Porque às vezes não é fome, às vezes é gula também. E são coisas diferentes, né? Você sabe que o meu pai, que morreu com 90 anos, e ele tinha, a gente falava assim, pai, vamos almoçar? Ele falava, não tenho fome. E aí eu olhava para ele e falava assim, mas não precisa ter fome para comer, né? A gente vem de outra geração, com outros hábitos, porque para ele era assim, estou com fome, vou comer. Não estou com fome. A gente já se habituou assim, não precisa nem ter fome, né? É um docinho, é uma comida gostosa, vamos comer, né? É verdade. Então, tem até uma brincadeira que o pessoal fala, liga pro gordo e fala assim, se a pessoa é obesa e fala assim, vamos comer, ele fala, vamos, deixa eu só acabar de almoçar, a gente já vai comer, né? Ou seja, a pessoa não perde os limites de parar e ter a sensação de comer devagar e aí poder se habituar a comer menos, né? Agora, é questão genética também, doutora? Porque tem gente que faz a cirurgia bariátrica e aí depois volta e não consegue manter o peso. Sim, Pode ter uma questão... Sim, os genes são muito importantes. Na verdade, eles normalmente determinam como que você vai gastar essa energia que você está ingerindo. Se você vai gastar mais, se você vai gastar menos, né? Já tem vários estudos que mostram que filhos de pacientes obesos, de pai e mãe obesos, a chance de ser obeso é quase, digamos que 80%, né? Então, assim, a genética é super importante. Super importante. Obviamente que esses genes, eles podem ser modificados com o ambiente, né? Que a gente chama de epigenética, que são os hábitos, a falta de sono, o próprio estresse, a poluição. Então, são outros fatores que determinam isso também, mas os genes são fundamentais. É interessante, a senhora trouxe bem no começo do programa, falando que tudo é um conjunto de coisas. Né? A senhora falou, até a poluição, o estresse, o bom sono, a atividade física e a alimentação, tudo isso vai contribuir para a obesidade ou não. Doutora... se confundem, né? São causas que vão se confundindo, porque às vezes é difícil você estabelecer uma causa, uma única causa. Normalmente é um conjunto de coisas, por isso que a gente sempre fala que é uma doença multifatorial e deve ser tratada como? Ou seja, deve ter uma equipe multidisciplinar. O ideal seria nutricionista,
psicólogo, um educador físico, médico, tudo isso para o tratamento. Né, para ter o sucesso do tratamento. Né? Tô dormindo melhor, porque diz que até dormir menos, a gente acorda, acaba comendo mais, né? Tem relação, né? Muito. A falta de sono, ela tem todo um desequilíbrio hormonal, ela aumenta o nosso hormônio da fome, chamado grelina, e diminui o hormônio da saciedade, chamado leptina. Então, você come mais. Então, dormir bem emagrece. Uma noite de sono mal dormida já é o suficiente para você ingerir mais calorias no dia seguinte. Né? Doutora, a questão da água, que a gente já citou, a gente sempre ouve falar, tomar água com alimento. Tem gente que fala que é ruim comer e tomar, mesmo não precisa ser refrigerante, mais água. É ruim? Pode comer e tomar água? Não, você pode tomar, obviamente, uma quantidade, não precisa tomar uma jarra de água, uma quantidade pequena, 200 ml, mas é tranquilo, não tem problema nenhum. Sendo água, sou super a favor, né? Acho que eu sou meio contra a parte de sucos, né? Porque suco normalmente vê uma caloria a mais que é desnecessária e a gente não percebe muito bem isso. Né? Então, eu sou muito mais de comer a fruta, por exemplo, do que beber o suco. Do que o suco que a gente está acostumado aí, que parece que é um suco super saudável. Isso, e são mais 200 calorias facilmente que você ingere no almoço e no jantar, né? Até a pessoa faz a comparação, né? Você pega um suco, você colocou ali, sei lá, 6, 8 laranjas. Você não vai chupar 8 laranjas, né? Quanto tempo você vai demorar para comer, né? Às 8. E se comer às 8, né? Exatamente. Se a gente fizer essa conta, realmente é bem interessante. Doutora, até falava com a senhora um pouquinho antes do início, fazendo uma relação com o cigarro, por exemplo, né? Quando a gente fala para um paciente, olha, você vai ter DPOC, você vai ter problema cardíaco, muitas dessas coisas não são incentivadoras para a pessoa parar de fumar, ela continua fumando. Até porque nós tivemos, por exemplo, um especialista aqui que falou, olha, tem um hormônio que quando você traga, o nível de prazer ele eleva mais do que o sexo, então a briga é difícil. Com o alimento não é muito diferente. Aí a gente fala assim, olha, traz doença, hipertensão, queria que a senhora falasse as principais causas da obesidade, das doenças, mas nem sempre as pessoas se incentivam a fazer uma dieta. Mas tem umas questões, por exemplo, que a senhora falou que é multifatorial, que eu acho que poderia tocar mais na questão da motivação, que é quando você está obeso ou fora do peso, a gente não percebe que várias questões no nosso dia a dia, as inflamatórias, por exemplo, vão tirando a nossa qualidade de vida. E isso acho que é uma questão incentivadora. Você se alimentar mal, estar acima do peso, ou com sobrepeso, ou obeso, vai reduzir a sua qualidade de vida? Sim, sim. Até mesmo para você dormir é mais difícil, né? Os obesos têm mais apneia do sono. Para você conseguir correr, imagina, você não consegue fazer uma atividade física normalmente quando você tem uma carga gigantesca no seu corpo. Então, você fica mais ofegante, osteoartrite em mulheres é bastante comum. Então, assim, a qualidade de vida realmente diminui. E a disposição, isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório. A disposição, o paciente sempre fala, nossa, minha disposição melhorou, eu sou outra pessoa, só com a perda de peso. E assim, não é que eu estou pedindo para o paciente emagrecer, digamos, sei lá, 20 quilos. Não, é uma perda de peso que ele acha que até pouca, mas já mudou muito. Metabolicamente já mudou muito. No momento em que todo mundo anda correndo, principalmente quem mora nas grandes capitais, a gente corre atrás do tempo, né? Quer tempo para estudar, quer tempo para se divertir. Hoje o pessoal brinca que assim, até para se divertir a gente tem que planejar e gasta tempo e é obrigado a se divertir, né? Então, tudo tem que planejar e a gente corre atrás do tempo todo. E se a gente for ver o processo de alimentação, desde você comprar, você gasta o tempo de comprar, aí depois você vai produzir aquele alimento, se você não compra pronto, né? Depois você vai se alimentar, e aí o seu corpo vai gastar tempo, porque se você fizer o brasileiro tem essa questão de, às vezes, almoçar uma carne pesada, aí pronto, aí vem a digestão, é mais tempo e depois para eliminar o alimento, ou seja, é um processo que se você reduzir um pouquinho, você vai estar reduzindo toda essa cadeia, vai ganhar tempo, não vai, doutora? Ah, é verdade. Não é? Por isso que os fast foods estão tão fáceis, né? Porque você vai, come, tchau, né? E precisa ter trabalho.
Só que isso vai totalmente contra o que a gente preconiza. Aham. Normalmente a gente pede sempre uma alimentação mais caseira, você gastar mais dinheiro, sempre eu falo, na feira do que no supermercado, né? A gente não Alimentos- acha caro o quilo da carne, a gente fala, nossa, subiu, tá caro, né? Mas se subir um pouquinho o tomate, a gente fala, nossa, que É absurdo. verdade, Né? é verdade. E não é verdade? Hoje, por exemplo, no Brasil, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, a carne, ela muitas vezes está mais barato que o peixe, né? A carne parece que barateou mais e o peixe, alguns alimentos são mais caros. E em relação ao passado, hortifrutis também parece que subiu um pouco mais de preço, né? Às vezes, para você quiser uma frutinha mais, principalmente nas capitais, porque às vezes vem de muito longe, né? Diz que consumir mais perto é melhor. Para você ter um produto de qualidade, você às vezes paga mais caro, né? Às vezes você vai num lugar que é mais barato, você não tem aquela banana com qualidade, mas se você quiser uma coisa melhor, parece que está mais caro. Mas a gente, comparando Vai na o xepa da feira, custo-benefício, que vale a pena. no final da feira. É, no verdade, final da no final feira. da feira. Esse dia eu fui no final da feira, eu falei, tinha coisa que estava R$3 no começo, depois estava por R$1. Mas aí vai dar sorte de ter sobrado aquele ali. Nem Mas todo por mundo exemplo, ter o comprado. ovo dá para comprar, é acessível, não precisa você comprar o filé mignon. Dá para comprar outros produtos, né, e ter uma alimentação balanceada. Exatamente. Isso é Agora, mais o em ideal, conta. doutora, é assim, tem muita gente que faz a marmitinha, né? Diz que a marmita colorida que é boa, né? Assim, quanto mais colorida a comida, é melhor, né? Faz parte do prazer, né? É É, bom né? a gente ver aquela comida colorida. Só você enxergar, você já está satisfeito. Fala assim, nossa, eu vou comer uma coisa gostosa. É, né? E parar e fazer a refeição, né? Quando dá, Exato. né, doutora? Porque às vezes a gente está sempre correndo bastante. Algumas questões aqui. As principais causas da obesidade, doutora, a gente já falou, mas se a senhora quiser marcar alguma coisa em relação a isso, fica à vontade. Não, eu acho que na verdade assim, existe a causa, que são doenças raras, existem doenças até endocrinológicas, como o Cushing, que pode causar obesidade, mas isso é menos que 5% das causas, né? A principal causa, como a gente já havia falado, é uma doença multifatorial, né? Então, tem gene envolvido? Tem, mas tem muito de hábitos de vida, né? Ou seja, você ingerir, a sua ingestão calórica está em excesso, a sua diminuição de atividade física, né? Você não consegue mais, ninguém anda mais a pé e tudo mais, você não consegue mais priorizar ter 1 hora para fazer atividade física. E vão os outros critérios, que são os medicamentos associados, que pode levar ao ganho de peso, como a gente já havia falado, a própria poluição, o uso de plásticos em alimento, que tem doenças que modificam um pouco a parte hormonal, então isso pode também levar ao aumento de peso. Então, acho que sempre a gente tem que pensar como um conjunto de fatores. Eu adorei isso que a senhora falou, é o conjunto de fatores, porque parece que a gente não identifica na hora que está comendo um pouco a mais. Essa é a questão multifatorial, né? Às vezes eu estou comendo um pouco mais porque eu estou ansioso. E eu estou ansioso por quê? Talvez porque eu não dormi menos. Eu não dormi menos por quê? Não é a gente fazer... Por isso que ela falou você uma saber investigação a maior, origem, né? A origem. Interessante. Por isso que eu achei muito interessante isso, porque se você tratar isoladamente, você vai se frustrar, né? Porque assim... Com certeza, a chance de frustração é muito maior. Não é? E também cada pessoa é uma pessoa. A pessoa parou de fumar, ela já está um pouco mais ansiosa. E ela gostava de comer um Exato. docinho. Então vou cortar o docinho também. Aí ela fica mais ansiosa ainda. Exatamente. E aí ela se sente frustrada. E aí tem a recaída. Aí come muito, vai para a balança, está muito alta. Aí o psicológico afeta. Exato. Então é um ciclo, Por isso que né? é extremamente importante você conhecer o seu paciente, saber o que pega ali, como que é o hábito de vida, como que é a relação dela, da pessoa, da mulher com o marido, com os filhos, o que está te frustrando, parte profissional, tudo isso engloba no tratamento, né? Conhecer o seu paciente, agora a senhora foi bondosa com os médicos, porque também é preciso, aliás, com os pacientes, porque o paciente também tem a obrigação de se conhecer e de quando ir no médico, já tipo ir assim mais ou menos com uma... Mas tem muita gente que tem a consciência, mas tem gente que não. né? Tem gente que, às vezes, falando ajuda. Mas você tem essa dificuldade Nossa. no consultório? O paciente chega e fala assim, tá, mas você come de quanto e quantas vezes? Não sei. Você está dormindo bem? Não, acho que sim. Não tem, às vezes a pessoa Alguns mesmo sim. não se monitora, né? Sim, sim. E aí o que você fala? Então faz uma listinha ali, vê quantas horas está dormindo, quantas você está comendo. Exato. Às vezes um diário alimentar é importante nesses Diário casos. alimentar. Diz que as pessoas que têm sucesso em emagrecer
fazem um diário, é isso, Miriam? Como por quê? Algumas funciona, acho que depende muito do perfil da pessoa. Às vezes funciona para umas pessoas mesmo, que colocam, por quê? Porque a pessoa está vendo o que está comendo. E às vezes ultrapassou a quantidade de X, digamos, de calorias, fala assim, nossa, poxa, agora eu tenho que parar. Eu já vi gente que faz essas tabelinhas assim, emagrecer. Não sei se está magro até hoje, porque eu não vi mais. Hoje em Mas dia uma tem até aplicativo para isso. Tem aplicativo, né? Mas ela fazia, às vezes dava dó, doutora, porque a gente viajava e ela chegava no lugar e parava em um posto de gasolina, nem sempre tem uma comida saudável. Ela olhava assim, tinha uma coxinha, Nossa, pingando óleo, um coitada. pastel, aí ela ia na listinha dela, porque Se pode. aí tem uma listinha, né? É um monte, né? Eu não teria paciência, aí ela vai lá na listinha, aí ela vê uma coxinha, ela vê as calorias, né? Aí ela olhou e falou assim, se eu comer essa coxinha, eu não posso almoçar. Eu falei, então deixa pra depois. Todo mundo comeu e ela foi embora. Meu Deus, coitada, que Mas sofrimento. só que foi um método que, assim, deu resultado para ela, porque ela media. Ela media o que ela... E tem umas tabelinhas assim, você não pode comer arroz, feijão e carne agora, mas você quer comer outro tipo de coisa, então você poderia comer, sei lá, um omelete, isso e aquilo. Então você vai fazendo, é muito bom, né? Você pode variar, né? Isso é tem que ter importante. paciência, Tem né? que ter paciência E e boa disciplina. vontade. De Tem que boa ter muito vontade. empenho do paciente. Agora, doutora, de qualquer forma, manter o peso, mesmo depois que você conseguiu reduzir, aí é uma questão da disciplina constante, né? Assim, a fase de manutenção, eu falo muitas vezes que é até mais importante do que a fase de emagrecimento. Porque às vezes no começo o paciente está motivado, sei lá, tem um casamento, tem uma festa, consegue emagrecer. E depois não, depois da fase de manutenção. O que eu sempre falo principalmente, atividade física. É importantíssimo nesse momento, se você não priorizou isso antes, essa é a hora de priorizar. Tá? Todos os estudos mostram o quê? O paciente que fizeram atividade física durante a fase de manutenção foi realmente aqueles que conseguiram manter o peso, né? E o que a gente preconiza? Cerca de 300 minutos por semana. É bastante. Se você pensar, é bastante. 300 por Tá. semana daria o quê? Meia hora por dia, mais ou menos? Daria Dá até mais, né? daria mais. Uns 60 minutos. Dá uma hora por dia, mais ou menos. Agora, doutora, comer antes ou depois de fazer exercício? Durante não, né? Não, de preferência não. Eu já ouvi dizer que não pode, não precisa ir de barriga vazia, mas depende nem de cada comer demais. caso, depende de cada paciente, mas normalmente a gente sempre orienta comer alguma coisa antes, né? Alguma coisa com... não precisa ser uma quantidade gigantesca de açúcar, com uma coisa de médio índice glicêmico que a gente fala, e você não ir de barriga vazia, entendeu? Né? Muito bom. Isso é o ideal, mas tem gente, por exemplo, que já se acostumou e que já faz em jejum o exercício. Doutora, a gente abriu o programa falando sobre o índice de obesidade que tem aumentado no Brasil e eu, para não deixar aqui de falar, fiquei estarrecido porque realmente é muito, essa pesquisa aqui do próprio Ministério da Saúde diz que o brasileiro atingiu o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. Sobre esse índice, houve um aumento de 67,8%, quase 70%, nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, ou seja, quase 20% da população brasileira obesa. E a gente falou obesa, né? Isso é importante ressaltar, não é sobrepeso, é obesa. Não é nem sobrepeso, é Exato. obesa. Se você juntar obeso com sobrepeso, acho que dá mais de 50%, né? Exato, exatamente. Mais da metade da população acima do peso. E agora o obeso já é caracterizado como uma doença mesmo, né? Você acha que a gente vai conseguir reverter isso, doutora? Num momento em que a gente vai nas escolas, a molecada está, em vez de comer algum lanchinho mais saudável, é bolachinha, é salgadinho? Eu acho que às vezes é muito negligenciada pelo Ministério Público, né, pela população geral, porque trata às vezes o paciente como uma pessoa com obesidade, como uma pessoa preguiçosa, né? E não, isso realmente é uma doença e tem que ser tratada como, né? Tem medicamentos para isso, tem terapia comportamental, tem vários jeitos de você manejar essa doença. Medicamento sempre ou pode haver casos em que o obeso não precisa de medicamento? O medicamento seria deixar por último? A Sociedade Brasileira de Endócrino, ela já preconiza o uso de medicamentos a partir quando o MC é acima de 30, ou seja, o paciente obeso.
Tá? Sobrepeso não, mas um paciente obeso, a gente já orienta que já tem indicação. Isso por quê? Porque o benefício da perda de peso é muito maior do que qualquer malefício que o medicamento poderia causar. Certo. Entendeu? Então, você não trata, por exemplo, hipertensão com remédio? Sim. Então, você teria que tratar a obesidade como remédio. Melhor é a precaução sempre antes, por isso que a gente trouxe a doutora aqui para nos dar essas orientações muito valiosas. O programa chegou ao fim. Eu sei que você que está nos acompanhando ou nos segue pelas redes sociais tem mais dúvidas. A doutora Paula Paes, que é endocrinologista, que está grávida de 7 meses. Eu ia perguntar para ela a questão da obesidade na gravidez, que é o caso de muitas mulheres, né? Mas vai ficar para o próximo programa. Se você tem interesse, escreva para a gente, curte a gente nas redes sociais e manda as suas questões, que a gente faz mais um programa para tratar sobre esse tema. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada a você, foi ótimo. Muito obrigado e até a próxima edição.